Olá pessoal, eu sou o professor Lázaro de Filosofia. O tema da nossa aula hoje são perspectivas filosóficas sobre dilemas éticos e políticos no mundo contemporâneo. A habilidade que nós vamos trabalhar do ensino médio de Ciências Humanas, Código 504, com um tema transversal sobre cidadania e civismo, educação e direitos humanos, tá? E isso casa, a habilidade com o objetivo da nossa aula, que é justamente analisar e avaliar esses impasses éticos políticos resultantes, das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas que marcaram o século XXI e compreender como eles afetam atitudes e valores, de indivíduos nas sociedades. Pois bem, para que a gente consiga avançar, a gente tem que retomar o conteúdo da última aula. O que é ética para vocês? Isso, corretamente. A ética está relacionada à questão do comportamento humano, né? É um conjunto de padrões e valores que vão nortear um grupo ou um indivíduo. E o objeto de estudo da ética é a moral. Pois bem, aqui eu trouxe duas charges. Elas estão relacionadas com a questão ética trabalhada na última aula e com a questão política, que é o tema central da nossa aula hoje? Isso mesmo. Então, olha só. Nós temos aqui um ambiente escolar, a professora, pede para que o aluno escreva a palavra ética na lousa e ele fala, professora, roubaram o giz. E aqui nós temos um político que acabou desviando, ele está carregando um saco de dinheiro, ele desvia dinheiro de políticas públicas como educação, saúde, moradia e que acaba afetando o futuro do filho dele. Por isso que ele fala que lá se vai, filho, a sua educação, saúde, moradia, e o seu futuro. Pois bem, quando a gente fala de política, vale lembrar que Philipp Schmitter, um sociólogo, diz o seguinte, que a política é a resolução de conflitos ou um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica desses conflitos quanto a bens públicos. E a gente pode resumir, a grosso modo, que política nada mais é do que a arte de resolver os mais complexos e caóticos problemas do mundo. Eu gosto dessa imagem aqui do Voz das Comunidades, que traz a palavra política em construção, e todo mundo trabalhando em prol da política. E é isso, a política tem que ser construída coletivamente, diariamente. E quando a gente fala de política e filosofia, a gente lembra, lógico, do Aristóteles, que ele vai definir política como um meio de alcançar a felicidade dos cidadãos, tá? Só que para que haja isso, o governo precisa ser justo, e as leis precisam ser obedecidas, certo? E aí ele fala que o homem é um animal político. O que é isso? Que o homem não foi feito para ser criado isoladamente. Ele foi criado para viver no coletivo, em sociedade. Vale lembrar também que Aristóteles fala que a política é um desdobramento da ética e que sem esta é impossível fazer política. Olha só que coisa. Porém, Maquiavel já vai falar o seguinte, não, política é a arte de governar e manter-se no poder. Ou seja, o objetivo aqui da política é garantir a sobrevivência e a segurança do Estado. Para isso, o governante precisa estar disposto a fazer o que for necessário para que esse objetivo seja cumprido, mesmo que para isso ele viole leis, e valores morais. Olha só que coisa. E aí na sua obra é encontrado os fins justificam os meios, para a gente poder aí refletir sobre essa questão da política. Bom, contextualizando tudo isso, quando a gente fala de mundo contemporâneo, os dilemas, os impasses éticos políticos que surgem, começa a partir da sua globalização, que começou com as navegações e trouxe lá o multiculturalismo, que acabou impactando na sua relação das pessoas pelo mundo, na forma de se comunicar, a questão do impacto das redes sociais, a formação de opiniões e comportamentos, a revolução digital, que acabou trazendo agora as inteligências artificiais, os avanços na biotecnologia, a questão da bioética, manipulação genética e as mudanças climáticas. Pois bem, trabalhando então uma perspectiva filosófica, a gente tem aqui Kant, com a sua corrente deontológica, e ele traz o imperativo categórico, que afirma que devemos agir apenas segundo máximas que possamos querer que se tornem leis universais. Ou seja, aplicando, o princípio categórico aqui no dilema de privacidade na era digital, a perspectiva kantiana sugere que práticas como a vigilância em massa são imorais se violarem o princípio de respeito à autonomia e à dignidade humana, independentemente dos possíveis benefícios para a segurança pública.
Então, ou seja, nós precisamos discutir como as políticas de privacidade e vigilância se alinham, né, ou violam esses princípios deontológicos kantianos. Bom, John Stuart Mill, né, da corrente utilitarista, propõe que a moralidade de uma ação é determinada pelo seu resultado, ou seja, a ação correta é aquela que maximiza a felicidade ou bem-estar geral de todos, né? Então, dentro do dilema da biotecnologia e manipulação genética, né, a gente precisa analisar se os benefícios da edição genética superam, né, os riscos e se a prática maximiza o bem-estar de todos. Então, não importa se está certo ou errado, a ação só é considerada correta se ela maximiza o bem-estar geral de todos. Bom, como atividade prática, né, eu trouxe para vocês a rotação por estação. Então, eu coloquei aqui 6 filósofos brasileiros, cada um com trechos de obras, e tem algumas notícias, né, relacionadas aos dilemas, aos impasses éticos políticos, tá? Então nós temos educação, liberdade, desigualdades sociais, participação cidadã nas políticas públicas, igualdade e justiça social, a interseccionalidade das opressões referente às mulheres negras, a geografia humanista, né, com o racismo ambiental, a interconexão entre humanos e a natureza. Bom, a proposta é vocês conhecerem, né, o que esses filósofos têm em relação a esses dilemas, né, argumentar, ver como que é possível resolvê-los. Pois bem, o que nós aprendemos hoje então? Aprendemos a importância de abordar esses impasses com uma visão crítica e informada, buscando sempre soluções que promovam a justiça e a equidade e principalmente a sustentabilidade. Pois bem, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.